Bom dia, estamos de novo reunidos aqui na comunidade Novo Olhar para os Sintomas e hoje nós temos uma convidada, Angélica, que foi uma mulher que me inspirou quando eu estava lá no início. Ela já fazia lives, ela já era uma pessoa persistente, ela já trazia muito conteúdo sistêmico que eu estava engatinhando e tentando aprender algo, né? Foi na época que eu já estava estudando a medicina germânica e eu estava bastante desnorteada, buscando um norte. E é isso que ela vem trazer aqui para a gente hoje, trazer um norte sobre a questão de lugar na família. E quando a gente está desnorteada, pode ser que a causa seja a gente estar fora do nosso lugar. No meu caso, tinha a ver com isso. Eu já tinha feito as descobertas, mas eu ainda não tinha me localizado no meu novo lugar. Então, Uhum, tudo leva um tempo, né? Então, Angélica, se apresente. Bom dia também às colegas que estão aqui, muito bem-vindas todas. E quando sentirem de partilhar, de trazer a versão de vocês, a dúvida, fiquem bem à vontade. Estamos entre amigas. legal, bom dia, pessoal. Para quem está chegando, que eu ainda não conheço, meu nome é Angélica, eu sou terapeuta familiar, terapeuta sistêmica. Nossa, eu fico até emocionada quando eu escuto a Silvina falar isso, né? Mas, de fato, o que que acontece, né? Lá atrás, né? Eu sou terapeuta já faz o quê? Uns 8, 10 anos. E eu gosto muito de trabalhar com a área da família, né? Também tem uma história, porque toda a questão que a gente se aprofunda tem uma história por trás. E a história que eu tive também tem muito a ver com essas questões de conflitos na família, né? Que lugar que eu ocupo, além de situações dentro do contexto, porque a gente sabe que dentro de uma família, sendo um sistema, assim como o corpo humano, né? Falando aí da medicina, a gente faz parte de um sistema familiar que não termina e nem acaba, né? Então a gente não sabe de onde começou, de onde vem. E aí a gente traz conceitos, a gente traz experiências, a gente traz toda uma bagagem comportamentais que a gente vai ao longo da vida repetindo, que a gente vai não entendendo às vezes a questão do porquê e do para que a gente transmite aqueles comportamentos, né? Então, hoje a gente veio falar um pouquinho dos filhos, né? Se você é o filho do mimado, o filho responsável ou o filho esquecido. Então, mas essas três funções, elas se misturam muito. Elas ficam assim. Então, pelas características que eu vou colocar aqui, não é que aquilo vai tendo um caminho, né, direitinho, né? Por exemplo, o filho mimado. O filho mimado, eu vou dar um geralzão aqui. O filho mimado é aquele que geralmente recebeu tudo, não que os outros não tenham recebido, mas ele é aquele que não tem limites, né? Ele não sabe qual que é o limite. Às O vezes não é filho, o filho único, né? Não é o exato, e às filho, vezes não é o ele que exatamente. se sente mais protegido, É, né? ele se sente mais protegido, mais mimado, mais atenção voltada para ele, né? O filho responsável. Então a gente vai falar desses três tipos. O filho responsável, que é aquele que cuida, que protege, que faz tudo, que chama atenção, né? Que é o centro das atenções, que vai ali, não está disposto para tudo. E o filho esquecido. O filho esquecido é aquele invisível, aquele retraído, aquele silencioso, né, que também está ali, e todos eles têm um viés assim, o submisso e o rebelde, né? O submisso adaptado e o rebelde. Então, o que acontece? E por que dessas situações? Que impactos tem disso na vida adulta? Ali, Silvia, pode Angélica, falar. se tu quiser também esclarecer um pouco, né? Por exemplo, não é o que a família faz, né? Não é porque a família Exato. esqueceu que fez ele. Exato, o esquecido é É a ele que se sente, percepção tudo do sentimento isso. dele, a sensação dele na família. Exatamente, isso é uma questão dentro do que aquele indivíduo entende e ele toma esse lugar, né? E por que isso, né, gente? Na verdade é assim, todos nós.
desde criança, a gente vai tendo experiências e meu marido está aqui chamando para saber onde está lá. Tem experiências, né, dentro daquele contexto familiar. Porque vamos supor, nós como pais, se alguém aqui é pai ou não é, o sistema familiar, quando chega um indivíduo, então, por exemplo, aquele primeiro filho, para aquela experiência daqueles pais, daquele contexto familiar, vai ser diferente, vai ser uma experiência nova, né? Vai ser uma experiência típica. Por mais que você vá buscar ajuda, hoje em dia a gente tem tanto tipo de ajuda, né? Tem curso disso, curso daquilo, mas é uma experiência nova. Então, você chegou naquele clã, você vai se sentir despreparado pelo novo. E aquele filho vai sendo ali, tendo as experiências desde a infância, de acordo com aquele meio, né? Se tem o pai, se tem a mãe, se não tem, se tem uma avó, alguém que cuida, alguém que dá apoio, aquele indivíduo vai crescendo e ele vai tendo a formatação ali daquelas experiências de vida, né, de acordo com aquele clã familiar. Então, ele pode ser, sim, o filho mimado, o filho responsável, o filho esquecido. Então, pelas experiências daquela família, daqueles pais, né, que você vai tomando esses lugares, que você vai se colocando dentro daquelas experiências, você vai se sentindo, de fato, né, você que tem a sensação que filho, e você vai tomando essas experiências para suprir alguma necessidade daquela família. Então, por exemplo, se você nasceu numa família onde já tem ali um irmão, né? Onde, por exemplo, dentro daquele contexto, aquela mãe ou acabou de se separar, automaticamente esse sistema precisa ter um equilíbrio, esse sistema familiar vai ter um equilíbrio, e aquela criança vai se colocar naquele papel, né? E ela vai crescendo, né, gente? Porque na infância ela não tem essa maturidade, mas ela vai acreditando que ela está ali para suprir uma necessidade ou alguma coisa daquela família, que é o pai e a mãe, e vai crescendo como um filho, ou responsável, aquele filho que fica na dele, né? Dependendo da situação que ele está ali, ele fica na dele, né? O responsável, ele vai querer tomar conta de tudo, então ele vai ser aquele adulto que cresce achando que ele tem que tomar conta da família, que ele vai organizar tudo, que ele é o responsável, que ele às vezes até ele se torna o pai desses pais, né? Por ele achar que ele é tão responsável por aquele clã familiar, ele vai achando que é ele que tem que cuidar daquela família. E E aí ele, a gente pode viver, por exemplo, tipo, até os 10 anos se achando responsável. Depois a exato, gente passar uma fase como se sentir esquecido. Pode exatamente, mudar de exatamente. Aí vai lugar, ter, né? exatamente, ele pode oscilar, né, nesses lugares, né? Ele pode também ficar rebelde e ficar ali como fazendo papel de esquecido, né? Tá bom, já que ninguém me vê mesmo, não tô nem aí, eu vou ser o rebelde, vou ser o esquecido, eu me viro aqui, eu faço tudo, enfim. Então, esses papéis oscilam mesmo, como a Silvina estava falando, né, Silvina? E isso, para aquele indivíduo, para aquela pessoa que vai se colocando dentro desse contexto familiar, vai gerando um peso para a própria pessoa mesmo, né? Porque, por exemplo, por ele ser o responsável, né? Quantos de nós já não fizemos esse papel? A gente fica responsável por uma mãe que está doente, por um pai que se sentiu ali, sei lá. Vamos dar um exemplo aqui, se alguém tem um exemplo. Um pai que às vezes a mãe é a matriarca, que é a dona, né? Então aquele filho gruda naquele pai e fala assim: pô, ele não merece isso, não merece o que a minha mãe faz. Ou vice-versa, né? A gente costuma mais ficar do lado da mãe Diante de uma traição no casamento, né? É diante de muito uma comum uma traição. criança pequena assumir o lugar de responsável para dar felicidade para o outro, né? Então, a mãe está ali Exato, chorando, triste porque o pai traiu, a criança pequena, pode ser menino ou menina, assume esse lugar. exatamente, Eu vou estar cuidando de você e toma o lugar de responsável para dar a felicidade para a pessoa. E isso, olha o que isso exatamente. dá para o corpo dessa criancinha. E olha, Uhum, depois dali a 50 anos, onde a pessoa pode estar por causa disso, né? Então, com certeza, são com coisas certeza. que, escutando a Angélica falar, a gente olhar para a gente. O que que a gente viveu para a gente se identificar? Quantas vezes a gente tomou lugares
E porque às vezes Quantas a vezes? gente, hoje na vida adulta tem formação em terapias e não avança. Uhum. Sim, Pode sim. estar tudo ainda querendo, ainda tá casado com alguém lá do passado, né? Exatamente. E automaticamente isso que você está falando, né, Silvina, essa pessoa se torna, né, o responsável por aquela questão e toma o lugar. No caso, quando a gente fala isso, ele vira ou o filhinho da mamãe ou a filhinha do papai, que geralmente, né, nesse caso, né, em casos de traições, não só traições, mas às vezes também quando falece mesmo, ou falece o pai, ou falece a mãe, alguém quer tomar esse lugar, né? Alguém fica responsável, ou o próprio sistema também, né? Então, é aquilo que eu estava falando, as experiências que tem dentro daquela família. Geralmente, por exemplo, quando alguém, geralmente não, quando a gente escuta alguém assim, quem nunca escutou assim, você, agora que seu pai faleceu, você virou o responsável da família. Pode É ser o homem tanto da uma casa. ou o homem da casa. Então, você vai assumindo papéis sem perceber ali, né, dentro da família, que não condiz. E a gente vai ter um resultado disso quando essa pessoa, por exemplo, vai se relacionar ou num trabalho, né? Ela sai muito fora do lugar, ela acaba ocupando um lugar porque isso já vem lá da base, né, das experiências que ela viveu dentro daquele clã familiar. E ela acredita dentro dela que ela precisa assumir aquele papel, que ela é responsável, né? Que ela que tem que fazer esse papel de esposa da mãe ou de marido do pai, porque faltou, né? Não é que faltou, alguém diante das experiências, ela se sentiu na obrigação de ocupar esse lugar. E isso gera um desconforto, né? Dentro de toda a família, porque se tem um irmão, por exemplo e essa pessoa que tomou esse lugar de pai ou de mãe da família, o irmão também vai se sentir afrontado, porque assim, peraí, mas eu tenho que respeitar minha mãe ou eu tenho que respeitar a minha irmã? Né? Isso gera um conflito, a família fica, né, tem aqueles combates que a gente não sabe, não sei por que que eu não me dou bem com meu irmão, ele é muito autoritário, ele acha que ele tem que mandar em mim, né? E isso acaba acontecendo um estresse na família. Tem uma frase que eu gosto muito e que eu trago também do meu professor, né, que diz assim: numa família onde pai é mãe, mãe é filho do marido, ou filho é esposa da mãe, essa é uma família caótica e doentia, né? Agora, quando pai é pai, mãe é mãe, filho é filho, marido é marido, esposa é esposa, essa é uma família em harmonia. E, na verdade, isso daqui vem de I Ching, se eu não me lembro, lá no hexagrama 37, que fala sobre as famílias. É que quando um clã ocupa o papel, né, uma função que não é dele, a família como um todo acontece essa desarmonia dentro da família. Se alguém tiver alguma coisa aqui, então a gente falou muito do filho responsável, né? Tem um filho esquecido. O que que a gente vê pelo filho esquecido? Alguém sabe aqui? O filho esquecido é aquele que parece que é invisível também. Parece que ele se sente, não é? Parece que ele se sente assim. Ele se sente Normalmente como é a pessoa que se sente mais vítima. Todo mundo na minha isso. casa ganha as coisas, é só observar a fala. E gente, como adultos aqui, qual é o pensamento que você tinha quando era criança? Ah, para os meus irmãos é tudo fácil, né? A gente foi criado numa família grande. Ah, porque o pai só favorece os meninos. Esse é o filho que se sente esquecido, né? Então, a Esqueci. atitude que eu tenho diante, o pensamento que me vem, aquela atitude interna que eu tenho diante do pai, da mãe e dos irmãos, sou eu que estou me sentindo esquecida. Não quer dizer que o pai e a mãe fazem a Exatamente. diferença, né? Uhum. É sempre do ponto de vista de como a gente se sente, né? Do que a gente interpretou. Esse filho esquecido também tem uma coisa interessante, né? Ele é o que a Silvina falou aqui. Ele se faz de vítima, por quê? Porque ele vai utilizar disso para ser visto. Exatamente, ele precisa de um argumento, de uma postura vitimista para poder chamar atenção, já que ninguém enxerga ele mesmo, porque ele tem a sensação, não sou visto mesmo, né? Eu sou aquele filho que não tá nem aí,
mas muitas vezes também é um rebelde, né, que faz de tudo, é aquele que chama atenção até pela rebeldia, e aí é uma forma dele o quê? Ser visto, né? Dele realmente aparecer, dele dar trabalho, né? Você Dele está fazer alguma descrevendo, coisa. você está descrevendo os diabéticos. Porque Exato. a gente se sente vítima, se sente fracassada, se sente a última bolacha do pacote. Ao mesmo Uhum. tempo, a gente assume a postura de arrogante, de rebelde, a gente é brigão, a gente quer mandar até no padre, no prefeito, em todo mundo, né? A gente manda mesmo, né? A gente não aceita sugestões, né? Porque a gente está nessa postura só na defensiva, né? Então, a Exato. Luana colocou que tem os traços da personalidade, sim, tudo isso é integrado, né? Porque os traços da personalidade vêm lá da vida intrauterina. E a Sim. vítima e a responsável, a criança que sofreu muito dentro do útero, é ali que Uhum. a gente já escolhe a postura. Só que Sim. depois que nasce, vai só confirmando. De fato, ninguém me ama, ninguém me quer, eu sou a coitada, né? Então, a gente vai Exato. confirmando isso até os 5 anos, os traços de caráter vão se formando e a gente vai tomando Vai, vai decisões que a gente vai consolidando, ser né? pro resto da vida. Exatamente, né? Às vezes é uma rebeldia do tipo, não aceito esses pais, eu não quero nem saber, eles não olham para mim mesmo, né? A gente também quer se tornar o pai dos pais, quer ficar num lugar do tipo, "Ah, você não sabe nada, quem sabe sou eu", e a gente chega mesmo com essa, vamos supor, essa arrogância diante da vida, né? Se você está num mercado de trabalho, se você está com teu chefe, com alguém, você geralmente não sabe qual que é a sua postura, você não tem aquela hierarquia, né? Você não sabe como lidar com aquilo. Aí vem os conflitos que a gente vem falando aqui, né? Sobre E que os problemas, esse lugar de esquecido, essas posições que a gente sim, ocupa, a Ronice comentou que às vezes é verdade, né? Deve ser em relação a que os pais fazem a diferença, né? Que os pais colocam papéis nos filhos, né? Se tu quiser falar um pouquinho sobre isso. desculpa, não entendi o que você falou, Rony, meu telefone ficou Que a distraído. Ronice comentou que às vezes é verdade, né? Hum. Eu não estou lendo o comentário, eu não estou conseguindo ver Aham. aqui. Então, eu estou lendo ali, né? Então, Ah, Ronice, tu quer falar, Ronice? Que às vezes eu estou é legal, interpretando a tua legal, fala, legal. aí você pode participar. Então, eu quis dizer isso mesmo, que às vezes essa situação dele ser é, deixado de lado é real, é Sim, real, sim, é né? real, verdade. E tem a ver mesmo com as posturas que aqueles pais estão naquele momento, né? A gente não está tirando isso. De fato, às vezes os pais, para uma segunda gestação, ou perdeu algum filho, ou aconteceu, é aquilo que eu estava falando no início aqui, aconteceu um fato, né? E aqui a gente também não está buscando culpados, né? Não é a culpa é da mãe, não é isso, mas é a interpretação que fica para aquele indivíduo, para aquela criança, né? Fica muito forte essa sensação, pô, minha mãe não olha para mim, ou minha mãe tem preferência pelo meu irmão, ou sei lá, faleceu um pai, e essa mãe não está com a cabeça ali, né? Existe de fato essa comunicação não verbal que a criança absorve, assimila e fala, é verdade, eu não fui vista. Toda vez que eu vou me manifestar, eu não tenho voz, né? Fica essa questão e a criança vai para um mecanismo de defesa, né? De todo um contexto e ela vai querer aparecer, né? Porque tudo que a gente quer é ser visto, ser amado, ser reconhecido na fase infantil, da infância. A gente quer isso, né? O indivíduo tem essa necessidade né, de ser amado, de sentir amado. Então, como a criança não tem essa maturidade, ela vai usar mecanismos para chamar atenção, né? Vai de fato acontecer isso, e de fato às vezes acontece isso, essa mãe não está disponível, essa mãe está com alguma questão com outro filho. Existe, por exemplo, um filho que demanda mais trabalho. Outra coisa é isso também, né? Às vezes as preferências que a gente vê muito, que às vezes aqueles pais depositam num filho, se às vezes nasce um filho que tem alguma questão,
que acontece? De fato, isso também é disfuncional, né? Porque a gente, como pais, às vezes não está preparado, né? Por exemplo, se tem um filho, nasceu outro que tem um probleminha, que tem alguma questão, alguma doença, tal. Fraquinho, outro Mãe, mais. como é que essa mãe fica? Indisponível total. Ela Sim. só olha para um filho, o que Uhum. fica disfuncional, né? Porque a gente acha assim, esse aqui dá conta e esse aqui precisa mais de mim. Não, todos têm a mesma necessidade, todos deveriam ter ali. Mas a mãe também, É na humana também, imaturidade né? dela, não está disponível, né? Então ela fica sem saber. E o que acontece? Eu atendi um caso uma vez de uma mãe que ela tem uma filha adolescente e ela tem um outro filho de 10 anos que tem síndrome de Down. E aí a gente fez todo um trabalho, né? Na verdade, ela trouxe a queixa para mim que a filha adolescente estava com vários problemas, né? Na escola, comportamental, enfim. E aí ela foi ver que, de fato, ela quase não olhava para a filha, né? Ela tinha tanta preocupação com o filho de Down, com o filho que tinha Down, Porque acredita e que o outro vai se virar sozinho, né? e se passava exatamente isso. Então a filha estava precisando de atenção, né? É um momento onde o adolescente ele precisa dessa questão de ser reconhecido, né? Na sua essência, ele precisa ser apoiado, precisa ser incentivado, estimulado, e era isso que estava acontecendo. A adolescente estava precisando de ajuda, né? Então foi muito legal, foi muito bacana, mas não para trazer para ela a culpa, mas a consciência, né? Que a gente tem essa questão de falar, pô, esse aqui precisa mais, esse aqui não precisa, esse aqui vai se dar bem. E não é, gente, né? Apesar de que a gente também está indisponível, a gente também não trabalhou essas questões com a gente por conta, a gente traz a culpa, mas por que será que eu tive um filho assim? Enfim, tem Quem é todo um mãe, contexto. quem é mãe Ser, quando sabe o nasce uma quanto mãe, nasce a culpa, né? isso a gente Tô carrega vendo isso. Nasce a e, mãe, nasce a culpa junto. Vem a culpa, assim, grudada. É e é isso. complexo, né? A boa notícia, né, que a Runice trouxe, a boa notícia é que depois que a gente passou dos 18 anos, a gente pode assumir a autonomia e Opa, mudar o olhar perante isso, né? Reconhecer que os exato. pais são humanos, que eles são limitados, que eles têm defeitos, porque o que acontece muito em nós adultos, a gente olha para o pai e a mãe, depois dos 30, principalmente, a gente olha para o pai e para a mãe como se eles fossem deuses. Exato. E A pega o gente chicotinho nasce pra com essa, gente, com essa pega o questão. chicotinho É pros verdade. irmãos, né? E isso É, faz a gente ficar doente, porque a gente exato. não toma mais a gente não se conecta mais com o nosso pai, com nossa mãe como gente. A gente Uhum, esquece todos os defeitos deles. E a gente está aqui travado na vida, paralisado na vida por causa dos defeitos, não por causa das exato. qualidades, né? Então, a pessoa que Sim. tem problema na vida, que não se sente localizado, que não sente que a vida está fluindo, precisa Uhum, mudar essa postura em relação aos pais, né? Porque exato. a criança, ela vê os pais totalmente, ela endeusa eles quando era pequena. Depois dos 7, 8 anos, começa a olhar os defeitos. Aí chega até os 25, 30, isso já é antiga essa história, né? Depois Uhum, chega numa idade, principalmente quando os pais já falecem, então, nossa, meus pais eram perfeitos. Eu que fui exato. a burra de não eu não amar eles, né? Eu que sou. Então, entra na vítima de novo, né? Isso. E não Sim. toma a força que os pais É, não toma vida. E isso faz a pessoa se enfraquecer e anular todo. Pode estudar, pode fazer tudo que é tipo de terapia. Se a pessoa não mudar essa postura, dizer meu pai foi assim, minha mãe foi assim, continuar repetindo e julgando os é, outros, né? Porque daí sim. passa a julgar a si mesmo e julga os irmãos, julga os sócios, julga o colega de trabalho, né? Então A gente repete, né? a A gente gente fica acaba repetindo, repetindo. Vira um repetindo ciclo. isso. A gente não sai do ciclo se a gente não olha para o pai e para a mãe como gente normal, como a gente, né? Cheia de É. defeitos e qualidades, né? Que é isso mesmo, né? Pai e mãe, o que é uma coisa muito interessante. Pai e mãe é uma função e também não é eterna. A gente acha assim, porque a gente não sabe o que é honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é dar certo na vida. E isso também custou eu aprender, porque quando a gente passa por essas fases que a Silvina acabou de falar e esses entraves vêm, é porque alguma falha tem. Ou a gente quer se vingar, né? E tanto o oposto é verdade, né? Porque quando a gente faz isso, a gente está se dando mal na vida.
né? Então, assim, honrar pai e mãe é pegar o bastão, né? É literalmente pegar aquele bastão que foi repassado. Então, você faz isso sim, eu recebo, isso não, e colocar limite nas coisas que não foram legais, porque sim, tem coisas boas e tem coisas que não foram boas. Então, é pegar o bastão daquilo para que as próximas gerações também possam transmitir esse fluxo da energia. É por isso que a família acontece, né? Alguém que teve a consciência, mas sempre tem alguém mais, com a consciência mais saudável, vai repassando isso para o futuro. Então, é condução, né? É aquele bastão que a gente pega para empurrar e para seguir com força na vida. E tem coisas que a gente fica martelando a vida toda. Ah, eu não vou ser como a minha mãe, ou eu vou fazer tudo diferente do que a minha mãe fez. No fundo, a gente está fazendo a mesma coisa ou a gente está rebelde de novo, Tá só se né? vingando e fazendo a vida não dar A certo. mesma coisa. Então, assim, é pegar mesmo tudo que veio e dizer, isso sim eu pego, isso não, e tá tudo bem, né? Porque você está transformando aquilo, né? Não é o que fizeram com você, é o que você faz de acordo com o que aconteceu. E você transforma isso. E isso é pegar bastão e seguir adiante, e repassar adiante, né? Porque tem uma coisa muito interessante também. Então, se eu pego aqui tudo que foi bom, para quem eu vou repassar? Para os meus filhos e não devolver para os nossos pais. Porque tem isso também, né? Eu entendia isso lá atrás, até estudando a sistêmica. Eu falei, peraí, eu devo a minha vida aos meus pais? Como é que é isso, né? Porque ficavam umas mensagens subliminares e eu falava, caramba, não entendi isso aqui. Não, é você repassar. Então, você pegou, você vai gerar vida e vai repassar para os seus filhos, para que eles também queiram ter uma família, o que não está acontecendo, né? Porque as famílias estão se acabando justamente porque não sabe o que é honrar pai e mãe, né? A gente, de fato, não soube o que é honrar pai e mãe, a função pai e mãe. E, de novo, é uma função e ela tem tempo, ela tem um tempo, não é eterno. Depois vira parente, né? Isso para mim também foi um susto. Então, assim, os pais vão precisando se tornar desnecessários, porque senão você nunca vai ser um adulto. Você vai ficar uma eterna, você vai ficar uma eterna criança, você vai ficar imatura na vida. Você vai estar sempre precisando desses pais. Isso também é uma vingança não velada, né? Isso também é uma postura não legal. Você não pegou bastão, você não pegou aquilo que foi bom, aquilo que foi ruim, disse, não, isso aqui não. Para você poder passar a seguinte, passar adiante. E para que as próximas gerações ganhem essa força, né? Mas muitas vezes a gente fica preso numa situação porque a gente está o quê? Rebelde. E aí, o que que acontece? Também tem um filho, que eu vou falar aqui, tem o filho ioiô e o filho bumerangue, né? Então, só trazendo um pouquinho do contexto, o que que é um filho ioiô? É aquele que dá certo, mas se não dá, ele volta para onde? Para casa de Pai. quem? Do pai, né? Esse é o filho ioiô. E o filho bumerangue é aquele que vai longe, voa, 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 mas também acontece alguma coisa, para onde ele volta? Para a origem. Isso também não é autopreservação e preservação da espécie, né? A gente não está preservando a nossa espécie. O que que acontece? A gente está se sabotando na vida de novo, a gente não virou adulto, a gente está imaturo em alguma fase e a gente vai se sabotar, ou nas relações, ou no financeiro e na saúde, né, Silvina? Então, o caso da diabetes, a Silvina gosta muito de falar diabetes. Diabetes tem muito a ver com esses papéis em desordem, né, que a gente tem. Porque quando a gente volta para a casa dos pais, e eu costumo dizer assim, né? Não sei se eu até disse isso para a Ronice. Acho que não, né, Ronice? Mas eu costumo dizer assim: os filhos imaturos, eles vão querer pais perto. Só que filhos adultos têm pais dentro. Essa é a diferença, porque pais pertos, você tá criança, né? E quando você tem seus pais dentro, que é aquilo que a constelação fala, pais dentro é que você já tem seus pais dentro, você pode voar. Então, filhos adultos, pais dentro. Só os filhos pequenos é que precisam de pais pertos. E a gente se sabota na vida. A gente vê pessoas Precisa. que dizem, eu perdi meu pai quando eu tinha 50 anos, 60 anos, 70 anos, e a pessoa ainda entra em depressão.
diferente de sentir o luto, de sentir a perda, é diferente, né? Mas tem pessoas que a partir da morte dos pais, depois de uma idade que já deveriam ser adultos, ainda é como se tivessem perdido, como se fossem criancinhas que tivessem perdido o alimento, né? Então, Exato, ainda, quanto ainda é quando a pessoa e não não, que a gente não vá não, sentir, não é sobre isso, não é não sobre é o luto abandonar, não é normal, sobre, né? né? Mas é uma relação ainda que a gente tem muito disfuncional, né? A gente não está acostumado com isso, a gente não está. É como se não cortasse o cordão umbilical, mas é a forma da gente se relacionar também, né? Que a gente tem muito equivocado ainda, a gente não sabe como lidar com isso. Ah, mas é meu pai. Claro, é seu pai, ninguém está falando, né? A gente tem a dor, a gente sente aquele vazio, aquela coisa. Mas se a gente vê que isso está muito disfuncional, é porque tem uma trava aí, tem algum bloqueio, alguma coisa, ou pela culpa mesmo, né? Pô, eu fui aí começa, né, a questão, poxa, eu não fui uma boa filha, ou então, ah, eu me arrependo. Então tem algum bloqueio, né? A gente tem que olhar para isso assim, porque é o natural da vida, né? Os pais, eles vão embora mais cedo, ficam os filhos. Mas assim, se eu também demando muita questão assim, né, em relação aos meus pais, eu tô com a minha energia presa lá atrás, né? Então tem na roda das funções, o que que acontece? Principalmente assim, a gente vê as mulheres, né? Ela tem a função mulher, esposa, mãe dos filhos, aquela que trabalha, né, que tem uma função, e também é com ela mesma, né? Então, assim, a gente começa a ter o disfuncional aí, porque quando a gente vira mãe, a não ser que ela tenha um bebezinho, né, ela demanda ali, dentro dessas 5 funções, é claro que a gente tem várias outras, mas dentro dessas 5 funções, quando a gente fala, a gente se perde total. A gente gasta energia sempre, né? Quando eu faço lá aquela roda da pizza, eu ainda não fiz com você, né, Rô? Eu vou fazer, é muita coisa. Então, assim, quando a gente tem lá 5 funções, né? Esposa, filha, que trabalha, é, mãe, né? E ela com ela mesma, dependendo do contexto que você tá. Então, vamos supor, você acabou de ter uma criança, tem um filho. Esse filho demanda você como mãe, né? Tem uma função ali que vai demandar. Mas ela não pode esquecer que, além dela ser a mãe desse bebezinho, ela tem uma função importantíssima, que é esposa. É onde a gente se perde, gente. Porque a base maior ali é do casal. Aquele filho vai demandar, aquela mãe, a maternagem, tudo, vai demandar, claro que vai. Mas a gente acaba não sendo esposa, né? Então a gente sai total de novo das funções, que é o que acontece aqui com os filhos que a gente acabou de falar aqui, né? A gente só não falou do mimado, mas o mimado, ele, o que que ele tem? Aquele que não tem limites, né? Não sabe nem o que é limites, quer Aquele que receber quer tudo, tudo para ontem. é tudo para ontem, não sabe esperar. E o que que acontece? Então a gente está vendo como a mãe ela tem um papel tão importante nessa primeira fase, né? Dentro do útero, né? Tem assim, a mulher já tem um papel bem diferenciado, né? Então, assim, até pela própria maternagem, carregar ali 9 meses uma criança, as questões que ela está passando emocionalmente, ela tem, passa mil coisas. E se ela não tem um suporte, que é daquele homem, aquele esposo, aquele marido, também já ferrou tudo. Então, você percebe como a gente está sempre em desequilíbrio com a natureza, né? E vai tendo um contexto dentro de tudo isso que a gente comentou aqui. Então, voltando, essas funções aqui, se elas não estão em ordem, principalmente o casal, que é o suporte, Os né, filhos já começam a ficam acontecer, bagunçados, né? já ficam tudo bagunçado, né? Já vem as interpretações, já vem tudo, já fica tudo ali meio desequilibrado, né? As pessoas já começam a não saber o que fazer. Então, às vezes essa mãe ela tá também preocupada com aquela mãe que está doente e esquece da maternagem, né? Esquece do marido. Quer dizer, onde ela está colocando força e energia? Onde será que ela está colocando maior força e energia? E nós também não aprendemos isso, né? A gente aprende que a gente tem que devolver sempre para trás. Não é assim que a gente aprende? Eu aprendi isso, eu não sei vocês, mas eu aprendi isso. Primeiro Que os cuidar pais dos são pais, né? prioridade.
É. Eu aprendi isso, eu achei que isso era um fato, mas não, é só uma maneira, um referencial que vem se repetindo, que é aquilo que a gente estava falando, a gente repete isso, né, de geração para geração. E eu também fiquei abismada quando eu percebi assim, não, mas aqui você tem um marido, a sua família agora é essa, sua família atual. Uhum. Seus pais ficam aqui atrás, te dando força, te empurrando para você seguir com a sua nova família. E eu tinha entendido que não. Então, assim, já foi um baque já na primeira aula que eu tive. A gente tem que quebrar aquilo que a Dentro gente disso, aprendeu como sendo verdade absoluta para a gente aprender as coisas equilibradas. porque é aquilo que você falou, Silvina. A gente, pais, nossos pais, quando nós somos crianças, eles são os nossos maiores referenciais, nossos heróis. Uhum. Então, a gente fica com aquela ilusão de criança, né? E até alguém fala assim: não, filha, acorda pra vida, dois tapinhas assim, acorda, tá, 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 tá. E você fala: oi, onde eu tô? E se não acordar, vai descer ladeira abaixo e vai se perder de si Vai lá, mesmo. e vem as doenças, né, Silvina? Porque a gente não falou quase aqui, você não É, põe, mas coloca não é, aí as não é o foco hoje. consequências disso. O nosso tempo está ficando curto. Eu queria ainda que se falasse um pouquinho sobre o filho mais, o primeiro filho, segundo filho e terceiro filho, né? Que nem foi, esse foi o assunto que nos chamou para essa live também, né? Que eu sempre Sim, era, eu fui criada, eu cresci como sendo a segunda filha, né? Depois, quando eu joia. voltei para o meu lugar, eu passei para o lugar de mais velha. E Hum, isso me deu força de ser a responsável. Enquanto eu era a segunda filha, eu era a vítima. sim, sim, legal você falar isso. É assim, eu vou tentar resumir, que é bem interessante isso mesmo, né? Uhum. Assim, gente, nós temos papéis na família. Então, por exemplo, eu sou a mais velha, a Silvina já é a segunda. Segunda mesmo, de fato, porque tem isso. Não, eu sou a sétima. Agora, Você é a sétima, mas só até que eu então você sempre achou achava que era a posse. quinta. Isso, exatamente. Às vezes o que acontece, lembra que eu falei dentro daquele contexto familiar, chegou um filho, dependendo de como está aqueles pais, né? Chegou um filho, ou a mãe teve um aborto, né? Espontâneo, provocado, não importa, porque aqui não tem julgamento, né? Sobre culpados. E você, a mãe sofreu muito com esse aborto, ou perdeu um filho, e aí a mãe teve um filho aqui. Então, esse não é mais o primeiro, é o segundo filho. E a mãe, por uma questão emocional, não fala, né? Enfim, fica por aquilo. Só que aquela criança vai se comportar como um filho, né? E aí, olha que interessante, o responsável, né? Ele pode vir nesse papel, eu sou responsável por tudo isso, e vai carregando um peso, né? Tem um peso isso no sistema. Ele quer assumir esse papel de responsável, porque vê a mãe, às vezes, muitas vezes, triste, chateada, até mesmo não falando, né? Porque tudo é uma linguagem não verbal. Mais do que a comunicação, isso é cientificamente comprovado. A linguagem comportamental fala muito, a linguagem não verbal. Então, esse filho assume esse papel, acha que ele é o segundo ou terceiro, e não é. Aliás, acha que ele é o primeiro, e não é, né? Existe uma consequência nesse sistema. E quando de fato você está ali assumindo esse papel que não é seu, é como se você carregasse um peso e você não sabe, às vezes você está tão cansada, às vezes você está tão, sabe, é um peso mesmo, é um fardo. Mas quando você descobre que você não é mais o primeiro filho, ou você assumiu inconscientemente esse papel daquela criança que não pôde vir, que não veio, você sente um peso, um cansaço. E você fala, caramba, não sei, toda vez eu me sinto muito cansada. E quando a gente vai fazendo uma terapia, que a gente vai descobrindo, a gente, né, vai vendo ali, olhando a situação, os fatos, que a gente vai desconfiando que você não é o primeiro, né? E sim, você é o segundo ou você é o terceiro. Então, o que que aconteceu? Desmembrou tudo ali, ainda mais se veio mais filhos no casal, para o casal, né? Então, quando a gente perde esse lugar aí, a vida fica pesada, a vida se torna mais pesada, né? O segundo filho, eu não sei o que que a Silvina queria falar do segundo filho, você falou primeiro, o segundo e o O terceiro, é isso? primeiro filho, as características, ele se tende a ser mais responsável, né? Sim, Ele sim, acha que ele tem que salvar o pai e a mãe, e é. se ele não é o Não primeiro, necessariamente, né? Já ouvi casos, muitos casos do último filho, né? Do filho também, o
o que foi mimado, ele também quer ser visto e quer ser responsável, porque às vezes é aquele filho temporão, né? Então, assim, percebe que não tem uma regra, né? Às vezes é um filho, ou um filho único mesmo, ele também se sente muito responsável, ele não tem com quem dividir, ele não tem com quem compartilhar, ele se sente muito sozinho, muito perdido, e é um fardo, muitas vezes. Por quê? Porque às vezes esses pais também, esse filho veio do excesso, geralmente veio do excesso do amor do casal, ou da falta desses pais, né? Da falta desse casal. Compromete muitas situações. Então, de novo, também vai ser um peso para ele, né? Porque assim, ele vai casar, vai ter filhos, ou não vai, vai querer cuidar desses pais, vai ficar, né, nesse meio, fazendo essa ligação. Então, aqui tem um casal. Eu gosto de colocar meus bonequinhos aqui. Tem um casal aqui, teve um filho só, aí vem um filho, ou uma filha, sei lá. Então, às vezes ela está preenchendo um lugar aqui, ó, ela está fazendo um elo. Porque se ela vai para a vida, se ela vai lá, vai casar, vai trabalhar, vai morar fora, como é que ficam esses pais? Então, às vezes não veio do excesso do casal, veio da falta. Então, esse filho está preenchendo um vazio, Sim. Você falou né? de É um filho doenças, uma único. doença muito comum é a doença de pele, doença séria de pele, né? Que acontece por causa disso, né? Porque Uhum. a pele é o contato, né? A segurança, o amor, o afeto, né? Sim, A falta do sim. afeto ou o excesso da opressão faz a pele criar doenças muito raras. É, sim, sim. E qual o significado disso, né? Que por trás disso, a gente precisa mergulhar e ver, né? Às vezes é um modelo, é um meio dele se proteger daquilo, né? Sim, Prefiro ficar doente para não ter que assumir. Tudo isso é muito inconsciente. Né? Apesar de que a gente está vendo que agora as coisas estão se tornando tão mais conscientes, eu não sei se é porque a gente está é, trabalhando assim mais rápido, né? Vai avançando a terapia vai avançando, que a gente vai vendo que aquilo está muito consciente para a gente. Então, a gente se protege, né? É um mecanismo de defesa, de se proteger, porque se eu não faço isso, como é que eu vou ficar? Né? sim, Porque a doença vem para trazer exatamente os significados. Qual é o significado? Por que que você precisou adoecer? Né? sim. Muito mais do que ter a doença, porque você precisou adoecer. Mas coloca aí, Silvina, porque aí eu vou me lembrando de casos Não, tá, para a tá gente ótimo poder já. Eu identificar. tenho os comentários no chat, né? Quem quiser abrir o microfone, ainda temos 8 minutinhos. Quem quiser falar ou Legal. perguntar, contribuir, eu sei que nos comentários tem é, é, identificações, né? Então, isso é importante a gente identificar como a gente muda de lugar, como a gente, de repente, se perde da gente mesma. Wanda, você quer falar? Que a gente tem que aumentar o tempo dessas lives. É Mas verdade, Wanda. Tem é toda porque só, semana, tá, Wanda? É rico, né? a Silvina sabe que eu me enquadro num monte de coisa aí. Eu sou temporona, É, mas aí ela contando com perda de filhos da minha mãe, eu acabei sendo a primeira de novo de um ciclo de três, depois, né? uhum. Então, mas a minha pergunta é a seguinte: pode um filho se ver de um jeito e os irmãos o verem de outro? Por exemplo, meus irmãos me acham extremamente mimada. Eu não acho que eu fui tão mimada assim, sabe? Eu Tem. passei meu Opa, perrengue opa, claro que é. É verdade. Porque, então, é porque tudo é pela interpretação, né? Pela nossa interpretação. A gente se sente o filho não. Eu sou um caso desses, assim. Eu, por ser a mais velha, eu fui muitas vezes. Eu me sentia esquecida. Olha só como é louco isso, né? Eu me sentia a filha esquecida, a filha invisível, e a minha irmã dizia que eu era mimada, que a minha mãe estava sempre de olho em mim. Então é a interpretação de cada um, né? É como você se vê. E o outro, imagina, você que estava sempre. A minha irmã sempre falava assim: ah, você era mimadinha, a mãe nunca olhou para mim. Aconteceu alguma coisa, era você. E eu não via assim.
Eu vejo Acho- que as exigências eram as mesmas comigo. Só Uhum. que eu nasci num período em que eu já nasci na cidade, no hospital, e eles Uhum. nasceram no campo de parteira. Então, eu acho que Sim. eles acharam isso uma grande diferença, É, um grande luxo, um grande mimo, sabe? E daí nós nos fixamos na cidade. Mas, na sim. verdade, as exigências comigo a mãe nunca mudou, né? E aí eu vou colocar uma outra coisa. Eu tô achando que famílias mais numerosas, essa coisa se dilui mais entre os irmãos e uns meio que empurram os outros e é mais tranquilo, né? Quando tu é temporona, tu vai sobrando como caçula, como única. Sim, sim, Eles vão verdade. casando, vão indo embora, o ninho vai ficando vazio. E aí a mãe tem tu ainda em casa, né? Tem Sim, tudo sim. isso, né? Tem tudo isso. Exato, tem uma série de situações, é verdade, porque assim, é isso, eles estão indo embora, ficou você, e a mãe, né, a mulher é interessante, por isso que eu falei da questão dos papéis, né, a gente se perde nas funções, a gente acha que tem que ser mãe eterna, a mãe tem uma função, e é temporária, porque senão os filhos não vão para a vida, porque senão a Isso, gente vai ficar sempre nessa função de mãe, a gente vai estar sempre querendo cuidar, ajudar, e ajudar não é isso, precisa, por isso que assim, ó, a, existem as duas funções, né, materna e paterna. A função materna é aquela de cuidar, né, de proteger e tal, e a função paterna é aquela de empurrar para a vida, ó, acabou, chega, agora é com você, porque precisa ter as duas polaridades. A pilha não tem positivo e negativo, função materna e paterna é a mesma coisa. Precisa ter essas duas funções em equilíbrio, né? Um precisa cuidar e depois outro, ó, já chega, agora é a sua vez de cuidar de você mesma. Isso também a função materna faz. Só que não acontece isso, as mulheres ficam muito nessa questão do cuidar, de proteger, de ninhar, de mimar. E isso tem um tempo, né? Tanto é que a gente ficou na barriga 9 meses, depois vai para um outro ciclo, né? Que vai vir a fase da dentição, da papinha, depois a interação com os colegas. Você percebe como a função materna vai tendo um tempo? Ela vai tendo um tempo, não é eterna. isso Então a dá. gente, só que a mulher não entende assim, a mulher acha que não, eu preciso cuidar, eu preciso proteger, não, mas é meu filho, vira posse. Sim. E a função paterna não chega, já passou esse ciclo. E aí, por que que nasce a culpa? Porque muitas mulheres, às vezes, vai para o mercado de trabalho e perdeu né, esses pedacinhos, esses ciclos, e se sente muito culpada. Tem um Depois caso quer de uma pessoa, compensar, né? né? Oi? Depois quer compensar, né? Depois quer compensar e dá aquela dor, aquele arrependimento. Ai, não pude estar com ele. Angélica, Quer fazer quando ele já tem 22 anos, 30. Aí não dá mais. É um nosso ciclo, né? tempo, nosso tempo está esgotando, Angélica. Então, mas Joia, joia. nós que somos mães e que a maioria de nós já está na menopausa, às vezes pode ser que alguém aqui não tenha filho, mas a função mãe existe do mesmo jeito na gente, né? Existe, existe. Então, o quanto nós temos responsabilidade de nós nos cuidarmos nessa nossa fase que nós estamos e olharmos, vigiar e orar, como nós Tá? nos comportamos em relação aos nossos filhos, se nós estamos deixando eles irem para a vida. Bom. Porque quem não tem filho tem os projetos, tem os sonhos, né? Isso são os filhos. Sim, é Então, verdade. A gente nem conseguiu falar disso, é né? isso, É isso mesmo. A gente tem essa função. Função materna é o cuidar, e a gente cuida da gente, a gente vira exemplo, a gente repassa isso como professor, né? Como uhum, na sua função, qualquer que seja, né? A função materna vai existir, tanto para o é. homem quanto para a mulher, que é o cuidar, é o zelar, né? Ela pode ser exercida dessa maneira também. A gente tem, é muitos assuntos, né? São A muitos gente vai assuntos numa muito outra vez continuar em outros pontos específicos, né? Vai ter mais encontros, né? Então, a gente tem responsabilidade de deixar os filhos saudáveis. Se a exato. gente se tornar saudável nessa fase que a gente está vivendo, não importa a fase, os nossos projetos vão ser saudáveis também, né? Então, Com quando a gente certeza. se forma num curso novo, a gente tem a tendência, não, eu fiz 3 cursos já de terapia, mas eu ainda preciso do outro, né? Então, essa escassez que a gente vive, isso é o mundo que está fazendo a gente achar que falta, né? E isso faz com que nossos filhos se tornem
nossos eternos bebês, os nossos projetos. Exato. A gente não caminha para frente, a gente não se solta. A gente passou, nós passamos, eu já passei da função mãe faz tempo, né? E Uhum. eu só me tratando que eu consegui perceber que eu tinha que deixar meus filhos irem, até que eles voaram, né? Então, quando a filha não vai para a vida, é porque a gente está que nem uma choca segurando, né? Tem, Isso. claro, o lado deles também, né? Mas a gente tem, isso A reflete gente tem que diretamente no nosso proporcionar. bolso, com certeza, né? Que bom, eu estou vendo os Eu comentários sinto. aqui, mas não vai dar para ler todos, mas Aqui, só- é verdade. as gravações ficam no YouTube, então toda semana eu coloco lá, né? Obrigada, Wanda, obrigada, Luana. Reflete tudo no nosso bolso, nos nossos filhos. O filho verdadeiro aqui em carne e osso, o filho projeto, tudo é uma coisa que precisa estar em equilíbrio, né? Ana Paula, quantos pensamentos que brotaram, que estou aqui tomando nota. Que bom, Ana Paula, né? É porque a gente cresce quando a gente percebe. Aquilo que a gente traz para o nosso consciente não nos domina mais, né? Porque o nosso inconsciente que nos sabota, a nossa não consciência que nos sabota, né? Então, quando a Com gente certeza. traz para o consciente, a gente se liberta de fardos, que nem no começo a gente estava falando do infarto, né? Quando a gente traz para o consciente, não é mais um fardo inconsciente que vai nos trazer o infarto do miocárdio, né? Então, nosso corpo se torna saudável à medida que a gente larga coisas que a gente carrega sem precisar estar carregando. E a vida começa a fluir mais, né? Então a gente Sim. vê tantas pessoas que poderiam estar ajudando outras pessoas estão ali presas no passado, né? Então, Angélica, nossa, foi muito bom. A gente poderia ficar mais uma hora aqui conversando, né? Eu sei que todas vocês têm para contribuir. Daqui a pouquinho eu também vou estar em atendimento, a Angélica também tá, né? Então, Sim. a próxima é todas as terças-feiras, às 8 horas, a gente se reúne com um convidado. Aí, de vez em quando, é a Angélica. Então, Legal. mas sempre é um tema relacionado com autoconhecimento sobre saúde, né? Obrigadão, tá? Obrigada, gente. Também foi um prazer estar com Assim que todos tiver vocês pronto, aqui. eu posto no grupo e envio para a Angélica também. Maravilha. Obrigada, obrigada, Silvina. Um beijo para Ah, todos vocês. Bom dia. ainda não fizemos foto. Ah, verdade.